E 3, 2, 1. Pode ir. Olá, eu gostaria de dar bom dia a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Meu nome é Evelyn e eu gosto muito de professora Evelyn, porque ser professora, para mim, faz parte dos meus propósitos. Estou aqui assumindo a coordenação pedagógica do curso de pedagogia da FAC Lions, para aqueles que não são da faculdade estão conosco, e para vocês, alunos, esse momento é especial. Quando eu cheguei e nós fomos organizar este momento, eu e Marcela, todas as pessoas que estão envolvidas em receber vocês, alunos, pensamos em algo que pudesse ser um momento de acolhida, mas também um momento de ressignificação do nosso papel enquanto alunos, enquanto professores. Eu costumo dizer que quando nós estamos com o mesmo propósito, mesmo que vocês estejam como alunos e nós estejamos como professores, coordenadores, nós estamos no mesmo carro fazendo uma viagem. Peguem essa imagem, a imagem de vamos fazer uma viagem. Nessa viagem, nós vamos optar pelo carro como meio de transporte. Alguém vai dirigindo, alguém vai ao lado da pessoa que está dirigindo e alguém vai atrás. Mas, para a viagem ser boa, todos nós devemos participar. Todos nós temos algo para contribuir. Já aconteceu com você de viajar? Gente, nem é só uma viagem longa, não. Estou falando uma viagem próxima. E você ter uma pessoa o tempo todo reclamando dentro do carro? Já aconteceu com você de ter uma pessoa o tempo todo cantando dentro do carro? Já aconteceu com você de ter uma pessoa que pede toda hora para a gente parar o carro porque precisa ir no banheiro, porque precisa comer? Então, todos nós que estamos dentro do carro temos o nosso papel, temos nossa função e a nossa viagem só vai ser boa se todos nós estivermos com o mesmo propósito. Quando nós escolhemos falar de gestão de tempo, de produtividade e de qualidade de vida, é porque nós entendemos que você, aluno da FAC Lions, você, professor, tem um acúmulo de funções. Você, aluno, provavelmente, além de aluno, também é um trabalhador. Você, professor, provavelmente dá aula não só na FAC Lions, mas em outros colégios, em outras instituições. Não é isso? Então, que gracinha! Ela vem agora falar sobre qualidade de vida e eu não tenho tempo nem de respirar. Ótimo! Temos que falar sobre isso. Estamos saindo de um momento de pandemia, onde nenhum de nós sabe e pode prever o que vai acontecer. Nós estamos vivendo um dia de cada vez. Quando nós passamos das aulas presenciais para as aulas remotas, isso fez com que nós trouxéssemos junto com as aulas remotas, nós trouxemos uma grande parcela de ansiedade. Levanta a mão aí para mim, quem não é ansioso? Quem quer falar, pode falar. Quem não é ansioso? Muitas vezes, a gente tem uma ansiedade e a gente nem se reconhece como ansioso, certo? Então, a gente vê, nossa, mas fulano é tão ansioso, mas eu não olho para mim mesmo e vejo que eu também sou ansioso. E eu preciso ter fazer uma divisão do meu tempo no sentido de
caracterizar o que eu chamo de rotina, tarefa e propósito. Você que está aí, quiser anotar, anotem essas três coisas: rotina, tarefa, propósito. Uma coisa que a gente faz como rotina. Acho que todo mundo escova o dente todo dia, né? Todo dia de manhã, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Tá bom, eu não vou ficar te apertando, não. Mas pelo menos de manhã a gente escova os dentes. E a gente faz isso como rotina, certo? Quando eu digo para você que você faz a escova-dente como rotina, você me fala, mas eu posso também ter escovar o dente como tarefa. Por que eu vou escovar o dente como tarefa? Porque eu sei que se eu escovar os dentes, eu vou ter um bom hábito. Isso se torna uma tarefa. E eu vou escovar os dentes porque eu sei que ao escovar os dentes, eu estou cuidando de mim. Isto é um propósito. Veja que exemplo básico, banal. Mas eu posso pensar em todas as minhas atividades, dividindo-as em rotina, tarefa e propósito. Tem um palestrante que ele fala isso dando um exemplo sobre ir à Disney, né? Ir à Disney para você é uma rotina, é uma tarefa ou é um propósito? Pensa aí. Eu queria que fosse rotina, né? Mas não é, é um propósito. Mas aquele cara que está lá nos Estados Unidos, mora em Orlando, e ele todo dia vai trabalhar no Magic Kingdom. Isso para ele passa a ser uma tarefa, uma rotina. Se ele está lá e vai desculpa, gente, isso passa a ser uma rotina. Se ele vai aos finais de semana à Disney passear, isso passa a ser uma tarefa. Mas se ele faz um projeto, se ele tem que pensar em quantas pessoas vão ser envolvidas em ir para a Disney, o que ele tem que fazer para chegar à Disney, quanto de dinheiro ele precisa para chegar à Disney, isso passa a ser um propósito. Então, uma mesma atividade eu posso ver como rotina, tarefa, propósito. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque a partir do momento que nós respiramos pela primeira vez, quando nós nascemos, a nossa respiração indica que nós estamos consumindo o tempo. Quando a gente fala em gestão de tempo, a própria palavra já diz administração do tempo. E a partir do momento que eu estou nascendo, eu estou gastando o tempo. Ora, se eu vou gastar o tempo de qualquer forma, o melhor que eu faço é administrar esse tempo, porque ele vai passar. Nós brincamos aqui entre os professores no início a respeito da idade, né? É importante esse marco cronológico da idade, mas ele não é determinante. A gente conhece muita gente que cronologicamente é mais velho, mas que tem um propósito de vida, um espírito e uma qualidade de vida que fazem com que essa pessoa seja por mais tempo jovem. Agora, não é fácil. Na nossa ansiedade, nos nossos afazeres, nós às vezes nos atropelamos para determinar o que é para nós uma rotina, uma tarefa e um propósito. Gente,
Rotina é aquilo que você faz mecanicamente. Você não precisa de outra pessoa para fazer. Você não está contribuindo de forma efetiva com o mundo. É uma rotina. Uma tarefa, ela já é um degrau a mais, porque a tarefa, ela pode vir acompanhada de um propósito. E o propósito é aquilo que você pensa quando você deita na cama para dormir. Vocês já tiveram essa impressão que quando eu deito na cama para dormir, vem um pensamento na minha cabeça e eu falo assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Que eu precisava anotar isso para não esquecer, porque isso é uma coisa importante. Mas no nosso ativismo, você está morto de cansado, você está morta de cansado, você faz o quê? Dorme. E você não anotou aquilo que era importante. A mesma coisa, e isso é um exemplo que a gente já viu recorrente, a mesma coisa quando você abre o chuveiro para tomar banho. Nossa, aí você vem 1000 ideias na sua cabeça, você está lá, a água está caindo em cima de você, não é possível que você anote, e você tem 1000 ideias, você faz 1000 projetos ali em 5 minutos, mas você não anota. Então, algumas coisas eu preciso administrar o meu tempo para que eu favoreça que esses pensamentos, esses projetos, esses propósitos aconteçam em momentos em que eu possa anotá-los. Já ouviram falar que quando eu preciso de alguém para fazer alguma coisa para mim, isso é uma dica. Você precisa de alguém para fazer alguma coisa para você. Procure uma pessoa ocupada, porque ela vai organizar o tempo dela para te atender, para fazer. Se você procura uma pessoa desocupada, ela vai ter tanto tempo para fazer que ela vai se perder no tempo. Já ouviram falar que quanto mais tempo eu tenho, mais eu procrastino, essa palavra está na moda, procrastinar, e eu deixo sempre para a última hora. Isso não é específico de ninguém. Se a gente não se cuidar, todos nós vamos procrastinar. Então, vamos falar da graduação. O professor te dá um trabalho e é para amanhã. Você tem 24 horas para fazer. Você pode ir lá e fazer e tirar isso da cabeça. Ou você pode gastar o seu tempo imaginando alguma coisa que você vai dizer para o professor que você não fez o trabalho porque, inclusive, ele só te deu 24 horas. Vejam a diferença. Das duas formas, você vai gastar energia. Ou sentando para fazer o trabalho que o professor orientou, ou você vai gastar a sua energia vital, vai gastar a sua respiração, vai gastar o seu tempo imaginando uma desculpa, ou aquilo vai ficar tanto na sua cabeça, aquilo vai ficar tanto. Você vai comer alguma coisa e pensa, eu tenho que fazer o trabalho. Você vai assistir uma série e pensa, nossa, mas eu ainda não fiz o trabalho. Gente, não é melhor ir lá e fazer? Eu penso que é, mas nós, e aí é uma coisa muito da nossa cultura, nós precisamos rever isso. E vocês, alunos, vocês que estão nos vendo agora, às vezes muito jovens, ou às vezes não tão jovens, vocês precisam pensar sobre isso. Quanto tempo você tem diariamente e como você está gastando o seu tempo? Por quê? Porque você pode estar gastando o seu tempo apenas e a sua energia apenas
procrastinando algumas ações, que se você fizesse imediatamente, você resolveria, tiraria isso da cabeça e iria para frente. Então, quando a gente fala nisso, quando eu falo que isso também é cultural, porque nós estamos numa sociedade extremamente imediatista. Vejam bem, o bebê, quando nasce, todas as vezes que ele chora, alguém traz o alimento para ele. E ele aprende que, ao chorar, ele vai ser atendido. Mas ele é um bebê. E depois, isso vai, aos poucos, se distanciando. Uma criança, ela tem que querer e esperar para ser atendida. O que nós estamos vendo hoje? Nós, professores, nós, trabalhadores na educação, que trabalhamos com pessoas, todos nós trabalhamos com pessoas, o que nós temos visto? Pessoas extremamente ansiosas e imediatistas. Por quê? Porque elas querem ser, elas não cresceram, elas estão lá naquela fase do bebê. Então, ela reclama, quer ser atendida. Ela chora, ela quer ser atendida. E se ela não consegue resolver, ela transfere a culpa para aquele que delegou a ela uma função. Vocês já ouviram, claro, todo mundo conhece a história do Steve Jobs e do... Me fala aí, gente, esqueci o nome do Windows. Me ajuda aí, Marcela. O cara do Windows, gente. Nossa, da Microsoft, me fala, como é que ele chama? Bill Gates, professor? Bill Gates, pelo amor de Deus, Bill Gates. O Bill Gates, não sei se vocês já ouviram. Gente, isso faz parte da pandemia, pós-Covid, então a gente está meio, né? Isso é desculpa, para não falar que é outra coisa, tá? Então, assim, olha, o Bill Gates não era o mais inteligente da turma. Vocês já ouviram falar isso? Mas ele sabia quem era o mais inteligente. Então, o que ele fez? Ele se associou àquele que era mais inteligente. E eles criaram juntos uma superpotência. Ora, nem sempre o aluno mais inteligente da turma é o que terá mais sucesso. Vocês sabem disso. Mas, se ele fizer boas associações, e essas associações, a gente pode pôr entre parênteses, começam, inclusive, na escolha do colega para fazer o trabalho em grupo, ele vai ter sucesso. Porque ele pode ter iniciativa e o outro pode ter um propósito mais avançado, ele pode ter uma forma de fazer mais proativa, ele pode ser menos procrastinador e o trabalho vai acontecer. Então, vejam bem, aquilo que e eu estou falando isso porque nós estamos falando sobre tempo, sobre qualidade de tempo, sobre gestão de tempo, sobre... E aí eu vou só fazer uma vírgula. Eu não gosto muito de gestão do tempo. Eu até gosto que o título seja gestão do tempo, porque me dá a possibilidade de refletir isso com vocês. Não é gestão do tempo. O tempo é ele. E ele não está perguntando se você quer que ele passe rápido, ou se ele passa devagar, ou se ele passa de acordo com a sua conveniência. O tempo vai passar. Então, eu gosto de gestão no tempo. É a gestão que eu faço no tempo enquanto eu estou vivendo. Isso quer dizer, vou ensinar uma fórmula para vocês, a gente gosta, né? A gente gosta de receita, a gente gosta de fórmula. Então, olha, vou ensinar uma fórmula para vocês. Tempo, 100%. 10% passado. 20% futuro. 70% presente.
Por que que é importante 10% de passado? Para você não repetir o que você já fez e não deu certo. Vamos combinar? Então, você olha para o passado e fala, bom, já fiz essa agora, não vou falar, né? Mas não vou fazer mais. É só para isso que deve servir o passado. Vou ficar lá reclamando? Se eu ficar, porque eu fiz isso, porque agora tem consequência, tal, eu tiro mais tempo do presente e ponho mais do que 10% no passado, certo? E por que é 20% de futuro e só 10% de passado? Porque o futuro me serve para me prospectar, para me projetar, para me desenvolver. Mas também, se eu jogo mais do que 20% no futuro, eu diminuo o presente e trago com isso uma coisa que nós já falamos hoje, chamada ansiedade. Então, uma pessoa muito ansiosa está com mais de 20% no futuro e está com menos de 70% no presente. E por que é 70% no presente? Porque se o tempo não é como eu quero, se o tempo vai passar de qualquer forma, essa organização, esse gerenciamento, essa administração é importante. E eu tenho eu posso desenvolver algumas habilidades que me farão ficar realmente 70% no presente. Eu vou lá no passado, olhei, falo, nossa, isso aqui não foi bom, não vou fazer mais. Eu vou lá no futuro, sento, faço uma coisa que nós brasileiros temos muita dificuldade. Faço um planejamento. Planejamento não é perda de tempo. Planejamento significa usar o tempo presente para o futuro. Mas eu tenho que planejar no presente. Adianta eu planejar voltar às aulas presenciais amanhã? Não depende de mim. Nós estamos no meio de uma pandemia. Quando a gente pensa que a pandemia está acabando, vem a tal de Ômicron aí e volta tudo de novo. Dependeu de mim, mas se eu fiz um bom planejamento, eu posso dizer, não vou voltar para a aula presencial, vou continuar na aula remota, mas vou fazer o melhor que eu posso fazer nas aulas remotas. Certo? Então, veja bem, o planejamento, ele não está no futuro, ele está no 70% do presente. É chato fazer planejamento? Bom, eu acho que a gente faz como uma habilidade treinável. É aquilo que, quanto mais eu faço, melhor eu faço. E se eu planejo, eu diminuo minha ansiedade e eu consigo viver mais no presente. Então, uma das fórmulas de você manter 70% no presente é um bom planejamento. A segunda forma de manter você 70% no presente é você olhar para uma coisa e dizer, eu não tenho tempo para isso, eu vou delegar. Delegar é uma das coisas mais importantes que você faz para que você viva no presente e para que você planeje o futuro. Ora, você ganha dinheiro no WhatsApp? Alguém aqui ganha dinheiro no WhatsApp? Tá, pode ter gente que ganha, né? Tem muita gente que faz negócio pelo WhatsApp.
mas a maioria de nós não. E quanto tempo nós gastamos no WhatsApp? Todos os dias? Muito tempo. Então, vou contar um segredo para vocês. Paga aí R$ 200 por uma pessoa para ela ficar no seu WhatsApp só respondendo. Entendeu? Porque você vai fazer alguma coisa para você ter qualidade de vida, para você ganhar dinheiro. R$ 200 você paga uma pessoa, para mim é dinheiro, viu, gente? Não estou falando que não é. Mas você pagar R$ 200 para uma pessoa, ficar o dia inteiro no seu WhatsApp, dando bom dia, boa noite, respondendo gracinha, vendo vídeo, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, você deixou aquela pessoa, delegou para aquela pessoa, porque quando eu falei delegar, eu tenho certeza que você já pensou assim, uma coisa muito importante, né? O chefe, ele vai fazer uma coisa, aí ele não gosta muito daquela coisa, então ele delega. Tá, isso também acontece. Mas eu não estou falando desse tipo de delegar. Eu estou dizendo que você está olhando para o seu tempo. Como é que você está administrando o seu tempo? Então, veja bem, se você está administrando o seu tempo e você tem gastado esse tempo nas redes sociais, o WhatsApp é uma delas, né? Pode ser considerado uma rede social, Facebook, Instagram, TikTok, IM, né? Se você está gastando muito tempo com isso, aí é difícil mesmo ter tempo para uma boa alimentação, é difícil ter tempo para fazer um exercício físico, porque é muito mais cômodo ficar nas redes sociais, no celular. É ou não é? Ai, Evelyn, mas eu não tenho tempo para nada. Ninguém tem. Todo mundo tem 24 horas. Quem aqui tem mais de 24 horas por dia? Ninguém. Todo mundo tem 24 horas. Por que algumas pessoas conseguem transformar em 24 horas em dinheiro? Por que algumas pessoas conseguem transformar... Gente, não vamos falar 24, não, que a gente tem que dormir, viu? E dormir é importante, né? Dormir é muito importante, porque é no sono que a gente recarrega as nossas energias e que a gente descansa o cérebro para as nossas próximas atividades. Então, eu falo assim, olha, tem gente que brinca assim, nossa, você dorme só 4 horas por dia? Aí a pessoa fala assim, eu só durmo 4 horas por noite, mas eu durmo depois do almoço. Ela sabe administrar o tempo, porque, contar aqui para vocês, existe uma coisa melhor do que dar uma dormidinha depois do almoço? E já está cientificamente provado que dormir 20 minutos depois do almoço faz com que revigore, e não só fisicamente, mas emocionalmente, e o cérebro faz uma pausa. Quando ele faz essa pausa, ele consegue trabalhar melhor durante todo o período da tarde e noite. Então, vejam bem o que é administração do tempo. Vejam bem que algumas pessoas conseguem dormir 4 horas por noite, mas elas dormem mais um tempo depois do almoço. Ou elas dormem até mais tarde, de manhã. Cada um vai administrar o seu tempo da melhor forma possível. Mas pensem, por que alguém em 12 horas consegue e está fazendo mais do que você? E eu não estou falando para você ficar se comparando com outras pessoas. Se compare com você mesmo. O que você tem feito automaticamente, que já virou uma rotina, você faz sem pensar? O que você tem feito como tarefa, que tem se acumulado e você não consegue delegar? E qual é o seu propósito? Nós levantamos todos os dias porque nós temos fatura do cartão de crédito da Casas Bahia para pagar.
Verdade ou mentira? Senão ele não levantava, não. Vamos ficar aqui dormindo. Mas, quando eu digo que eu levanto para trabalhar e pagar as minhas contas, eu estou trabalhando para executar uma tarefa. E isso é uma motivação externa. Tem alguma coisa que é externo a mim, me dizendo que eu preciso levantar e trabalhar, eu preciso levantar e executar esta tarefa. Mas tem uma motivação que é interna, que eu chamo de propósito. Eu levanto todos os dias, porque além de executar uma tarefa, eu quero, por exemplo, por vaidade, ser reconhecida. Esse é um propósito. E é simples assim. Eu quero ser reconhecida pelos meus pares como uma pessoa que administra bem seu tempo e faz com que ele se torne um tempo de qualidade, e isso vai me trazer benefício. É ou não é? Me fala aí, pensa aí, outro propósito que você tem na vida. Você que é mãe, você que é pai, você tem como propósito que ver os seus filhos, diz que os nossos filhos têm que, se a gente é graduado, os nossos filhos têm que ser mestres. Se nós somos mestres, os nossos filhos têm que ser doutores. E se nós somos doutores, os nossos filhos têm que ser pós-doutores. Por quê? Porque nós vamos dar melhor condições a eles do que nós tivemos. Então, eles têm como ser melhor. Isso se confirma na prática? Nem sempre. Nem sempre. Então, vejam bem, qual é o seu propósito, aluno? Por que você trabalha o dia todo e vem para a faculdade à noite? Não é para pagar as contas, porque para vir para a faculdade você está pagando, você não está recebendo. Provavelmente você tem um propósito. Esse propósito pode ser material? Pode. Eu vou fazer o curso porque eu vou subir de letra lá na prefeitura, no estado, sei lá como é que funciona isso. Mas eu também posso ter como propósito que o conhecimento me trará qualidade de vida. Me responde uma coisa, responde aí só para você. Você acha que conhecimento é bom ou ruim? Porque conhecimento traz responsabilidade. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me torno responsável por aquilo que eu conheço. Olha bem, se eu não sei que a febre é um sintoma de uma infecção e que meu corpo está reagindo a ela, tanto faz eu ter febre como eu não ter febre. Mas se eu sei, eu, no mínimo, preciso tomar um antitérmico, porque eu sei que a febre pode piorar. Eu preciso procurar um médico, porque a febre está me dizendo que eu estou com uma infecção. É ou não é? Então, eu tenho conhecimento, e o conhecimento traz responsabilidade. Então, respondam aí para mim. Conhecimento é bom ou é ruim? Se ele me traz responsabilidade, ele é bom ou ele é ruim? Alguém me ajuda, estou falando muito. Alguém fala aí para mim, se conhecimento é uma responsabilidade, se ele é bom ou ele é ruim. Eu entendo, professora, a senhora pediu ajuda, que conhecimento é sempre uma ferramenta maravilhosa. Por mais que ele traga responsabilidade, a gente com conhecimento, a gente consegue administrar essa responsabilidade. Exatamente. Alguém discorda da Cristina? Professora, eu não discordo. Estou de pleno acordo com a professora Cristina.
Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade e a possibilidade de administrar essa responsabilidade. Ok, é isso mesmo. Mas você, estudante, você está ciente que vir para um curso de graduação te trará responsabilidade, mas que vai melhorar a sua qualidade de vida, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu trago para mim a responsabilidade de desenvolver, de me envolver, de fazer aquilo que eu acredito ou não. Eu tenho autonomia para a escolha, eu tenho independência. O conhecimento me dá autonomia, me dá independência. Então, eu não venho estudar só para mudar de letra. Eu venho estudar porque o estudo, o conhecimento, vai me dar possibilidade de independência, de autonomia e de qualidade de vida. Por quê? Porque se eu não tenho conhecimento, eu sou manipulável. Eu acredito naquilo que os outros estão dizendo. Eu não consigo pegar aquilo que as pessoas estão dizendo, trazer para mim, fazer uma análise e trazer para a minha vida ou não. Eu vou trazendo, eu vou acumulando, certo? E isso não é conhecimento. Isso é informação. Diz que assim, tem aquela piadinha, né? Você fala, eu tô com dor de cabeça. Aí você vai procurar no Google, vai falar, é tumor. Aí você vai falar com o médico, ele fala, tem tratamento. E a sua avó vai dizer, também não sai desse celular, fica o dia inteiro no celular, por isso que está com dor de cabeça. Então, vejam bem, isso é conhecimento, né? Isso é informação. Nós aí tivemos 3 exemplos. Né? Eu posso pôr lá, dor de cabeça. Já experimenta, põe dor de cabeça no Google. Meu Deus, é cada doença horrorosa. Você vai no médico, ele vai falar, nós temos que fazer exame, porque nós temos que descobrir a causa da dor de cabeça. E a sua avó, sua mãe, seu patrão vai dizer, também não larga esse celular, não larga esse computador, por isso que está com dor de cabeça. Então, vejam bem, se eu acredito que a minha avó tem razão, basta eu largar o celular e eu vou resolver a minha dor de cabeça. É nisso que eu estou dizendo que o conhecimento traz uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você é capaz de mudar aquilo que você acredita. E mesmo quando a gente não é capaz de mudar, o ser humano é capaz de se adaptar. Hoje em dia, e muitos dos alunos que estão conosco não tiveram diagnósticos precoces. O que eu chamo de diagnósticos precoces? Hoje, nós podemos fazer diagnósticos de transtornos mentais, de síndromes, desde a mais tenra infância. A partir de nascimento, a gente já consegue fazer diagnóstico. E aí eu pergunto para vocês, o fato de fazermos diagnóstico diminui o número de pessoas com transtornos, com síndromes? Não. Mas eu intervindo, eu melhoro a qualidade de vida dessas pessoas. Quando você tem um aluno na sala que não aprende, seja você aí professor, seja você estudante que também dá aula, seja você que contratou um estagiário ou que trabalha no comércio, quando você recebe uma pessoa, você conversa um tempo com essa pessoa, você é capaz de identificar que essa pessoa pode ter algumas dificuldades, certo? E muitos de nós não podemos ter um diagnóstico na infância.
Mas o nosso corpo, o nosso organismo, ele foi se adaptando. Então, a gente fala assim, nossa, aquele cara trouxe o filho dele no consultório, a hora que ele conversou comigo, eu falei, nossa, o filho dele até é bom, olha ele, não é? Então, por que que ele chegou aonde ele chegou? Porque ele foi fazendo adaptações. Ele foi vendo, isso aqui é difícil, eu faço desse jeito. Isso aqui é difícil, eu faço desse jeito. E a nossa vida é assim. Então, se deparar com a dificuldade faz com que nós melhoremos a nossa qualidade de vida. Eu só posso melhorar aquilo que eu sei que está ruim. Então, a gente precisa, e aí eu vou pedir para vocês. Vocês vão sentar, não é agora não, tá? Depois vocês façam isso com tempo, né? Com tempo. Que tempo, Evelyn? A gente nem tem tempo, mas agora vocês vão ter, porque vocês vão pensar melhor sobre como vocês estão administrando o tempo de vocês. Então, vocês vão pegar um papel e vocês vão escrever 100 coisas que você está fazendo que está dentro de uma rotina. Por exemplo, você tem um empréstimo. Todo dia você pensa que você tem que pagar esse empréstimo. Isso é uma coisa para você anotar. Você está com uma dor de cabeça, mas você não tem tempo para ir no médico, mas todo dia você está com a dor de cabeça. Anota aí. Você... vamos ver, alguém pode me dar outro exemplo? Pagar uma dívida, então, ficar em um emprego que você não está satisfeito. Por que você não muda? Porque não tem emprego, Evelyn. Porque eu tenho que ficar nesse, que é o único que eu arrumei. Tá, mas você está gastando seu tempo. E você não está tendo qualidade de vida. Você está consciente disso? Você está fazendo isso conscientemente? Ok. Mas você tem um propósito. Você diz assim, eu estou aqui por enquanto, porque o meu propósito é chegar ali. Então, eu estou gerenciando o meu presente, mas eu estou projetando o meu futuro. Só que eu não vou largar tudo e procurar outro emprego, porque aí eu estou vivendo no futuro. Certo? Então, vejam bem, aquelas coisas que vão se acumulando em nós, que todos os dias nós pensamos nela e que nós não temos condição de mudar, elas vão nos trazendo muitas frustrações. E são essas frustrações que vão levar ao grande número de adoecimento, de transtornos, doenças mentais. O alto índice de depressão, o alto índice de suicídio, que não está relacionado à classe social. Tem gente deprimida em qualquer classe social. Por quê? Porque é um adoecimento por uma falta de conhecimento, por uma falta de planejamento daquilo que eu quero para a minha vida. E não vale a pena, porque a vida passa. Se tem uma certeza que todos nós temos, é que a vida passa. O dia passa, a semana passa, o mês passa, daqui a pouco já é meu aniversário de novo, que é dia 7, e eu vou estar dando aula, né? Porque eu não trabalho no Estado, então no Estado a gente tem folga no dia do aniversário, mas eu não trabalho no Estado, então eu vou trabalhar dia 7, né? Mas eu vou trabalhar no dia do meu aniversário porque eu tenho um propósito. Eu tenho também um chefe, eu tenho que registrar, mas eu estou feliz porque eu tenho um propósito. Uma coisa não se desvincula da outra.
certo? Você, sim, tem as suas obrigações enquanto estudante. Você precisa frequentar as aulas, você precisa participar das aulas remotas, você precisa entregar os trabalhos nas datas corretas, mas você está estudando para adquirir conhecimento. E não tem nada melhor do que o conhecimento. Quando você está numa relação de troca, em que você percebe que outra pessoa está contribuindo com você, porque ela tem conhecimento daquilo que vocês estão trocando, é bom ou não é? Aí só falta uma cerveja e um bar numa cadeira para a gente gastar um tempo enorme. Agora, se eu estou lá no bar, bebendo a cerveja, e pensando no trabalho que eu tenho que entregar porque o professor vai me cobrar e eu ainda não fiz, eu estou aonde, gente? Eu estou no bar ou eu estou lá no trabalho? Então, vamos parar com essa história de que a gente não consegue administrar o nosso tempo. O tempo é de todos. Eu tenho que saber como gastá-lo. E eu tenho, além de saber como gastá-lo, eu tenho que ter um propósito. Ai, Evelyn, está parecendo coisa de autoajuda, né? Está parecendo coisa com respeito aqui, eu vou falar, de pastor ou de padre, né? Parece mesmo, mas é verdade. É verdade. Nós temos uma energia que nos faz progredir, que nos faz caminhar. Eu brinco sempre, se você está fora do seu peso e você quer começar a atividade física, você faça o seguinte, vá correr às 18, 18h30, 19 horas, lá na Ricardo Paranhos. Você vai correr atrás de alguém, porque tem uns caras muito gatos lá, tem umas mulheres muito bonitas lá. Então, esse pode ser o seu propósito. Você pode, e aí você vai ter um ganho secundário. Qual que é o propósito? Emagrecer. Qual que é o propósito? Correr. Qual que é o ganho secundário? Eu fico correndo lá, vendo aquelas pessoas bonitas, elas vão me motivando e eu, como ganho secundário, vou emagrecer. Não tem nada, gente, no mundo que é ruim ou que é bom. Não tem. Tem aquilo que eu escolhi fazer da minha vida. Certo? Nós temos que deixar de achar que o que o outro está fazendo é bom ou ruim. O que o outro está fazendo é apenas o que ele está fazendo. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo, certo? E tem uma coisa que você, aluno, eu falei isso já no começo, e eu quero que você pense. Você, aluno, nem sempre você tem os seus colegas que só tiram 10 na prova são os melhores profissionais. Mas as chances dele se dar bem são maiores. Por quê? Porque ele está se dedicando. Então, de duas, uma. Ou você se alia a ele, como fez lá o Bill Gates, ou você faz como ele. Porque das duas, uma. Ou ele vai levar você, ou ele vai estar com você. E eu falo muito, queridos alunos, o professor, ele já é um profissional. Ele, na sala de aula, ele está vendo você enquanto aluno. Veja bem, nós temos aqui curso de Direito. Vou dar o exemplo do curso de Direito. Eu estou ali na sala de aula, estou dando uma disciplina, mas eu estou vendo um aluno ali que está sempre perguntando, os trabalhos dele são muito bem feitos, as peças que eu oriento, as dele são impecáveis, até eu não faria tão bem. Aí esse menino forma. Olha, eu preciso de um estagiário, eu preciso de um assistente, porque depois que forma, não pode ser estagiário mais, né? Tem que ser um assistente. Quem que eu vou chamar?
Quem que eu vou chamar naquela turma para ser meu assistente? Então, vejam bem, o professor, ele está olhando para você, não para dizer que você é nota 10, mas para dizer, vem comigo, vem comigo. Eu posso delegar a você algumas coisas, então eu estou te vendo. Você é dono de uma escola e você dá aula aqui na FACLions. Você vai contratar que tipo de aluno de pedagogia? Aquele que te chamar a atenção por algum motivo, né? Por uma proatividade, por uma dedicação. Então, isso, gente, para você, aluno, deve ser importante. Não é fazer para o outro ver, mas você tem que ter um propósito. Porque quando você tem um propósito de desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento de carreira, o professor está ali e ele está te vendo. Certo? Então, eu vou fazer para agradar o professor, para ele me contratar? Não, porque isso não é causa e efeito. O professor pode não precisar de ninguém, ele pode ter a equipe dele formada, mas eu vou fazer de tal forma que eu fique na lembrança desse professor. Porque quando ele lembrar de um aluno, ele pode lembrar de mim e ele pode me chamar para vir com ele. Quantos de nós já passou por essa situação? Quantos de nós já esteve no local de trabalho e assumiu uma posição após um tempo numa outra função? Porque as pessoas estão o tempo todo caminhando conosco, nos olhando. E, gente, ninguém quer ficar perto de gente ansioso, de gente atarefado, porque atarefado é diferente de produtivo. Tem gente que trabalha, no fim não fez nada, só trabalhou. Tem gente que trabalha menos, quer dizer, tem menos tarefas e tem mais produtividade. Certo? Então, tem uma coisa que a gente sempre relaciona. Tem jeito da gente fazer um doutorado trabalhando cedo à tarde à noite? Será que é possível? Você vai ficar doente, mas vai fazer o doutorado. Só que isso tem qual propósito? Então, às vezes eu perco tempo no sentido de hora, relógio, porque eu estou estudando, eu estou desenvolvendo uma pesquisa para o doutorado. Pode parecer para algumas pessoas que eu não estou fazendo nada, porque tem isso, gente. Ainda no Brasil, estudar significa poder estudar, né? Tem gente que não pode. Tem gente que não pode estudar. Por quê? Porque o nosso tempo só tem de dia 12 horas e de noite 12 horas. O nosso tempo só tem 24 horas. Se dar o tempo de estudo é uma opção que deve ter um propósito. Então, se você está aí, estudante, está me escutando agora, veja bem, eu gostaria que você dividisse suas atividades em rotina, tarefa e projeto. Lembre-se que um projeto nunca é feito sozinho. Se ele é feito sozinho, ele é tarefa, não é projeto. Porque projeto eu tenho que fazer com alguém ou para alguém. Então, divida as suas atividades em rotina, tarefa, projetos. Anote todas aquelas tarefas que você tem trazido para o seu tempo e que elas não estão te levando a lugar nenhum. Olhe para essa tarefa e diga: eu vou resolver essa tarefa agora, eu vou delegar isso para alguém resolver,
ou eu vou sofrer o resto da vida com essa tarefa? Qual é a sua escolha? Você precisa ter um propósito. Pense, esse não é um caminho que você poderá dividir com alguém. Esse é um caminho pessoal. Ele não depende se você está numa instituição, está o tempo todo esperando que esta instituição te capacite. Isso não é propósito. Isso é tarefa. Propósito é aquela capacitação que você faz, porque isso vai trazer um benefício pessoal para você. Ora, se a instituição faz uma capacitação, isso é para mim, porque se eu saio dessa instituição, vou para outra, eu levo aquela capacitação. O propósito, não. O propósito não tem a ver com o lugar que eu estou. Ele tem a ver com aquilo que eu quero para a minha vida. E isso não é ser pragmático. Isso não é ficar utopicamente planejando uma vida ideal. Isso significa que, com propósito, eu posso ter um bom planejamento e viver os meus 70% no presente. Certo? Pensem um pouco aí agora na sua trajetória, na sua história de vida, em como você chegou aonde você está nesse momento. Você consegue diferenciar aquilo que você teve escolha e aquilo que aconteceu, que depois que aconteceu, você falou, nossa, eu nem esperava que isso acontecesse assim. Divida essas duas coisas. Você vai ver que o inesperado está muito presente na nossa vida. Edgar Morin, não sei se muitos de vocês conhecem, é um educador francês. Ele fala que nós vivemos atualmente no mundo da incerteza. Nada é certo, nem o planejamento que nós fazemos é certo, mas nós não devemos deixar de fazê-lo. Viver na incerteza é acreditar que as coisas vão acontecer, podem mudar a direção, mas que eu estou me preparando para isso. Porque eu sei que eu vou viver na incerteza. Certo? Então, quem poderia prever um momento como nós estamos vivendo de pandemia? A gente pensava que ensino híbrido, por exemplo, fosse acontecer com o tempo, né? Com o tempo, a gente ia chegar no momento. Primeiro, a gente começou com EAD, né? Então, a gente pensou assim: com o tempo, tem essa possibilidade de algumas aulas serem presenciais e outras online. Veio a pandemia, e o que a pandemia fez? Nos empurrou para as aulas remotas. Algumas pessoas lidaram com isso como incerteza. Outras pessoas lidaram com isso com muita ansiedade. E por isso nós estamos vendo o reflexo agora. Esse grande número de pessoas ansiosas. Então, vejam bem, é incerto. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Então, não é melhor a gente conviver com a incerteza, nos preparando para aquilo que pode ou não acontecer? Se eu já não sei o que vai acontecer, então, e como eu me preparo? Eu me preparo administrando melhor meu tempo. Eu me preparo qualificando, trazendo qualidade para a minha vida. Vou perguntar a Camila. Camila, que está aí escrevendo, né, Camila? Camila, me fala uma coisa que você considera que qualifica a sua vida, que traz qualidade para a sua vida. Eu fazer atividade física. Você tem feito? Tenho, faço pilates. O que você faz? Ano passado. Pilates.
Ah, ótimo. Eu já comecei umas 1000 vezes, mais ou menos. Ah, eu, graças Não a sei Deus, se me para. mantive firme. Se eu não fizer Aí, atividade física, agora eu já sei que a minha vida não é a mesma coisa. olha que coisa boa. Alexandre, me ajuda aí, Alexandre. Me fala uma coisa que traz qualidade para a sua vida. Olha, professora, qualidade para minha vida, bicicleta. Adoro pedalar, gosto muito de pedalar nos finais de semana, quando posso durante a semana. Isso me traz qualidade de vida, me traz prazer, me traz satisfação e, via de consequência, também um benefício, um ganho, né? Útil. Eu vejo o resultado imediato do esforço e da satisfação de estar pedalando. Isso mesmo, que coisa boa. Já temos um ciclista e uma Pilates, não sei como é que fala isso, uma pessoa que faz Pilates, né? Alguém mais quer falar para a gente o que traz qualidade de vida? Vamos fazer assim, ó. Eu quero alguém que fale que traz qualidade de vida, mas que não esteja relacionado ao esporte. Ai, Jesus, Eu vou falar então, na professor. hora da manhã? Eu sou muito, Moacir, eu sou muito família. E eu tenho, por exemplo, que traz qualidade de vida. Então, não é um fato, eu sou evangélico e quando eu frequento, por exemplo, o meu culto, isso me traz qualidade de vida. E também, levando para o esporte, eu faço caminhada regularmente. Então, junto todas essas coisas. Quando eu não estou lá em outros locais, eu estou em casa, porque eu sou família e gosto muito desse convívio. Isso mesmo. E a Marcela tá doida para falar, gente. Vamos deixar a Marcela falar. Pode falar, Marcela. Tomar meu vinho. Que delícia. Qualidade de vida. Eu tenho que ter um vinho toda semana. Gente, alguém toma vinho fervendo, vinho fervido, quente, pegando fogo? Não. Então, o fato de tomar vinho não é só o fato de você colocar o vinho na boca. Quando você vai tomar vinho, você senta com alguém, provavelmente são pessoas que você gosta. Você tem um tempo relógio dedicado a isso. Você vai degustar o vinho. Então, isso é qualidade de vida, certo? Quando o Moacir vai no culto, ele faz uma elevação espiritual. Ele se comunica com alguém que ele acredita superior, em alguém que ele tem fé. E isso vai trazer para ele qualidade de vida. É bom, não é? Quando você sai da missa, sai do culto, sai do budismo lá, o que seja, mas que você transcende a matéria, que você busca o espiritual, você está trazendo qualidade de vida. Então, veja, nós podemos trazer qualidade de vida com conhecimento. Nós estamos numa faculdade e é bom que a gente tenha esse propósito. Então, o conhecimento vai trazer qualidade de vida. O esporte, o cuidado com o corpo vai trazer qualidade de vida. As relações sociais, estar com pessoas que eu gosto, seja da família ou não, que não sejam da família. Por que a pandemia teve tanto impacto na nossa vida? Porque ela nos afastou desse contexto social. Nós ficamos impedidos de conviver socialmente. Por quê? Mesmo que a Marcela diga assim, ó, não, cada um na sua casa abre a câmara e a gente toma o vinho juntos. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Né? Nós precisamos do contato. Então, são pequenas coisas que você vai trazer para a sua vida para ter qualidade de vida. E quanto mais você trouxer essa qualidade de vida para você, melhor você vai administrar o seu tempo. Porque essas coisas precisam de um tempo.
Eu lembro bem quando eu orientava professores de fundamental, e aí eu tinha uma coisa que era assim, as professoras faziam, geralmente professoras, né, faziam um planejamento e nunca cumpria esse planejamento, nunca cumpria. Eu falava, mas tem alguma coisa errada, né? Mas eu fui observando que elas não colocavam no planejamento o tempo de correção de tarefa, o tempo de hora da novidade. Eu estou falando de tempo cronológico. Então, eu ponho assim, ó, eu vou dar tal conteúdo, eu vou gastar 2 horas para esse conteúdo, mas eu não coloquei que antes daquele conteúdo eu vou fazer um levantamento prévio das ideias que eu quero saber do que esses alunos já sabem. Eu não vou colocar que todo início de aula eu faço uma atividade de volta à calma. E já aproveitando, gente, para vocês que estão nos assistindo, todos vocês, quando vocês chegarem no local de trabalho de vocês, eu ia falar perca, mas eu não acho que é perca. Faça um momento, um segundo, 5 segundos de volta à calma. O que significa isso? Se eu entro no meu local de trabalho e digo, agora eu estou aqui, eu estou presente neste momento, porque eu não posso dar conta do que está acontecendo na minha casa, eu não posso dar conta do capítulo da novela, eu não posso dar conta, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu estou no presente. Então, eu faço isso também na sala de aula. Experimentem, professores, experimentem, alunos, cheguem na sala de aula, vejam bem, vocês, alunos, às vezes pegam transporte coletivo, às vezes pegam carona, às vezes vêm de bicicleta, e nós sabemos que o trânsito é péssimo. Então, quando eu chego, eu já estou aqui, é preciso que eu faça um exercício de volta à calma. É preciso fazer yoga. Yoga é bom. Se você puder colocar yoga na sua gestão do tempo, legal. Mas se você fecha os olhos 1 minuto e faz um exercício de respiração 3 vezes, inspira 3 vezes, expira 3 vezes, ninguém precisa ver você fazendo isso. Se coloque no presente. Você está melhorando a sua qualidade de vida. Entrou na sala, a turma está muito agitada, faz um exercício de volta à calma. Isso para qualquer aluno, gente. Não estou falando que é aluno de berçário, nem de educação infantil, não. Aliás, muitas das coisas que a gente faz na educação infantil, a gente devia fazer o resto da vida e a gente para de fazer. Uma delas é estar presente no presente. Você acha que um aluno da educação infantil, o máximo que ele pode estar preocupado é com o lanche que a mãe dele colocou e ele está doido para chegar a hora do lanche para ele comer aquilo que a mãe dele colocou. É a única preocupação que ele pode ter. Certo? E se ele tem outras preocupações, ele está precisando de ajuda. Por quê? Porque ele está no presente. Então, façam esse tipo de atividade de volta à calma, de respiração. Esteja presente. Eu costumo dar muito o exemplo de escolas confessionais. As escolas confessionais, elas só começam a aula, quem já teve experiência, já trabalhou em escola confessional, elas começam as atividades, eu estou falando de educação básica, elas começam as atividades sempre como uma oração, não é? Seja qual for a religião, católica, evangélica, espírita. Ora, a oração é um mantra. Então, quando eu faço uma oração, que eu faço aquele encadeamento da oração, eu estou fazendo o exercício de volta à calma. Certo? Então, se eu começo a aula, não estou falando para você fazer isso, não, professor. Né? Nós não trabalhamos
instituição profissional. Eu estou dizendo que, pegando este exemplo, nós podemos trazer para a nossa vida, em qualquer momento, em qualquer coisa que você vá fazer. Primeiro, que a neurociências também já me dá algumas dicas nesse sentido. Ora, se eu respiro pelo nariz e expiro pela boca, eu oxigeno mais o cérebro. E se eu oxigeno mais o cérebro, as chances de eu fazer sinapses neuronais, que é o encontro de duas células nervosas, que são transformadas em estímulo, se eu consigo fazer mais sinapses, eu tenho mais aprendizagem. Certo? Então, veja bem, eu não estou falando aqui nem de respirar, porque os budistas acreditam nisso, nem de respirar, porque para a nossa saúde isso é importante. Faça o seu propósito, contando que você tenha certeza de que naquele momento esse tipo de atitude vai te trazer para o presente, certo? Quando você estiver planejando qualquer que seja a atividade, pense que isto é um projeto e que neste projeto você tem um propósito. E que esse propósito, para alguns, pode ser irrelevante e para você pode ser importante. Eu posso ter como propósito fazer botox. Esse é um propósito. Então, eu vou fazer um projeto, eu vou planejar, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque é caro, né, gente? Então, eu tenho que ganhar dinheiro para eu poder fazer esse projeto, porque eu tenho um propósito. Qual que é o meu propósito? Fala, Luciana, qual que é o meu propósito? Liga seu microfone. Então, o seu acúmulo de dinheiro seria para fazer o Botox, né? Hã? O seu seria para fazer Botox, né? Não, mas por quê? Em que seria o meu propósito? Qual seria o meu propósito? Ganhar o dinheiro para. Não. Olha, eu vou pagar para alguém fazer o Botox. O meu propósito é ficar bonita. Bonita, rejuvenescer. Estou dando desconto, hein, na aplicação do Botox. Hã? Estou dando desconto na aplicação do Botox. Opa, Leandra, faz aí seu ela é merchan, ótima, Leandra. ela é ótima. Você Anotado, viu, Leandra? Anotado. Está anotado, também vou anotar. Então, vejam bem, isso para alguns, o Fernando, você está aí? Fernando está só com a foto, quero saber se ele está aqui. Professor Fernando. Ixi, acho que nós pegamos o professor Fernando, ele não está aqui. Tá, Fernando? Sabia que você estava, Fernando. Fernando, você acha bobo, assim, o propósito de fazer botox para ficar bonita? Liga seu microfone. Pronto. Hã? Repete a pergunta, só ouvi o Botox. É assim, ó. Eu tenho um propósito. Vou contar aqui para vocês. Isso, claro que não sou eu, né? É uma amiga minha. Uma amiga minha tem um propósito de fazer um projeto e ela faz um planejamento e o projeto dela é a aplicação de Botox, porque o propósito dela é ficar bonita. Você acha isso bobo, assim? É um propósito irrelevante? Eu não acho necessário. Hã? Eu não acho necessário. Mas se isso vai trazer felicidade para ela, bem-estar para ela, ótimo. Ótimo, porque não sou eu que tenho que achar o que ela vai fazer, é ela que tem que achar o que ela quer fazer. Não sou eu, a não ser que ela precise de mim para fazer o Botox. Do meu dinheiro, da minha... Só dinheiro, porque a gente nem precisa de permissão, né? Então, veja bem, quando a gente tem um propósito, as outras pessoas podem achar que esse nosso propósito é bobo, é irrelevante, é desmedido,
Mas ele não é o propósito da pessoa, ele é o meu propósito, certo? E nós precisamos ter essa autonomia, porque é dessa autonomia que eu vou ter forças para fazer o meu planejamento, para organizar, administrar o meu tempo para aquilo dar certo. Certo? Então, a partir do momento que eu tenho um propósito, eu consigo administrar melhor meu tempo e eu consigo trazer qualidade de vida para esse tempo. Lembrando que eu estou falando de tempo presente. O passado são 10%. O passado me serve para eu olhar e falar, não vou fazer de novo. Principalmente não vou fazer de novo. Ou vou fazer de novo porque deu certo, mas geralmente eu não quero fazer isso de novo. O futuro me serve para eu saber aonde eu quero chegar. O que eu quero ter. Onde eu quero estar. E o presente é onde eu estou, aonde eu vivo, aonde eu passo as 24 horas comigo mesmo. Então, pensem bem, por que a gente quis começar este ano falando com você, aluno, sobre gestão de tempo, qualidade de vida e produtividade? Porque nós acreditamos que você é capaz de assumir os seus propósitos. E nós, da FAC Lions, estamos juntos com você para ajudá-lo a atingir esse propósito. Você tem aqui, nos seus professores, nos seus coordenadores, pessoas que têm como propósito na vida delas ensinar, fazer a vida dos alunos ser mais produtiva, ter mais qualidade. Porque se nós não pensássemos assim, nós não seríamos professores. Deixa eu ver aqui, me mostra aí alguém que é advogado. Me fala aí, levanta a mão quem é advogado. Não, Alexandre, você já falou, Fernando já falou, quero outro. Cristina. Cristina é advogada? Sim, Cadê senhora. a Cristina? Cristina? Estou aqui. Cadê você? Você é Tá me advogada, ouvindo? Cristina? Sim, senhora. Por que você não fica só no escritório, Cristina? Conta para os nossos alunos por que você não fica só no escritório. Porque eu acho a docência a melhor profissão que eu posso exercer. Eu amo a minha profissão de docente porque eu acredito que eu consigo atingir um número indeterminado de pessoas para que eu fiz a faculdade de Direito com o intuito de fazer justiça. E eu acho que falando para esse número indeterminado de pessoas, eu consigo colocar um monte de coisinhas na cabeça deles para que a justiça, que é um conceito subjetivo, possa chegar a um número indeterminado de pessoas, através do conhecimento, gerando aquele pensamento crítico, né, que a gente estava falando. Quanto mais conhecimento, mais pensamento crítico, né? Então, pensamento Cristina, racional. Você ganha dinheiro dando aula, não ganha? Sim. Mas você ganha mais ou menos... Ixi, agora ela vai ficar apertada. Eita, você ganha não. mais ou menos no escritório ou dando aula? Ah, professora, financeiramente, eu ganho na advocacia, a gente acaba ganhando um pouco mais, mas tá. pessoalmente o meu ganho é muito maior. No mérito, né, Cristina? Porque senão a gente vai pedir para você apresentar o imposto de renda. Mas assim, ó, a Cristina tem um propósito. O propósito dela leva ela a conciliar o escritório com a docência. E por quê? Se ela pensasse só no dinheiro, talvez ela ficasse só no escritório. Certo? Então, o prazer da docência, ele está relacionado a um propósito.
Não é todo mundo que quer dar aula, não é todo mundo que dá aula. As pessoas fazem opções na vida e elas podem conciliar 2, 3 opções. Mas, vou dizer para você, querido aluno, querida aluna, o prazer que a gente recebe quando a gente vê que você aprendeu, que você desenvolveu, que eu ajudei você a percorrer um caminho. Dinheiro nenhum paga, né? Por isso que a gente fala, quando a gente começa a dar aula, isso parece uma cachaça, né? A gente não para mais de dar aula, porque é o prazer, né? O prazer de ajudar o outro, o prazer de colaborar com a vida do outro. Isto é um propósito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Muitos de vocês não me conhecem ainda pessoalmente, espero ter o prazer de conhecer a todos, mas a minha formação é primeiro pedagogia. Eu falo que eu errei 4 vezes. Primeiro eu errei porque meu pai era pobre, nasci de uma família pobre. Depois eu errei porque eu escolhi fazer pedagogia. Escolhi ganhar pouco. Agora você põe isso entre aspas, porque eu ganho melhor do que muitos outros profissionais. Depois eu errei, porque aí, para confirmar que eu ia ser pobre, eu fiz fonoaudiologia. Aí eu casei com um homem pobre, pelo amor de Deus, isso é que é gostar de ser pobre, gente, não é? Então, quando meu filho foi escolher a profissão dele, a gente é macaca velha, já convive muito com criança, adolescente, jovem. Eu vi que ele estava caminhando para a área de humanas. Precisa fazer teste vocacional, não, mas às vezes é bom fazer. Mas eu olhava para ele e falava, ai, meu Deus do céu, esse menino vai para a área de humanas. Aí eu falava assim para ele, Luiz Eduardo, humanas aqui nesta casa, só direito. Vocês acreditam que eu falava isso? Porque falava, Luciano, pior que falava. Falo ainda. Porque eu falava assim, ó, se ele quiser dar aula, ele faz direito e vai dar aula, gente. Pronto, é isso. A vida é assim. Mas olha que bobagem, né? Por quê? Porque a gente se realiza, eu me realizei como pedagoga. Eu sou melhor fonoaudióloga, eu sou melhor pedagoga porque eu sou fonoaudióloga. Porque eu trouxe a fonoaudiologia para a docência, certo? Então, isso qualificou o meu trabalho. Mas o que me move... Aí vocês perguntam assim, a mesma pergunta que eu fiz para a Cristina. Então, por que você não fica só no consultório? Eu tenho um consultório lindo, depois eu vou mostrar para vocês, alunos principalmente, né, que quiserem conhecer. Por que eu não estou lá no consultório? Porque eu gosto de estar na escola. Eu falo que eu gosto da confusão. Eu gosto da falta de rotina que a escola tem, porque eu tenho um propósito. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse momento que nós estivemos juntos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos ao ano letivo de 2022. Alunos, contem comigo. Alunos de pedagogia, contem ainda mais comigo. Mas eu não vou deixar a Marcela sumir, não. Vou pegar a Marcela aqui e eu só vou largar ela quando eu já estiver sabendo tudo, tá? Mas façamos deste ano um ano de incertezas, mas um ano que nos traga propósitos, qualidade de vida, que nós saibamos gerir o nosso tempo, trabalhar para o outro, faz com que nós sejamos mais felizes. E eu tenho certeza que encontrei aqui, na FAC Lions, pessoas que têm como propósito servir ao outro. E eu não estou falando que nós não estamos trabalhando por dinheiro. Nós recebemos, nós precisamos desse dinheiro,
Mas não é só ele que nos move, porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar. A gente está aqui por uma questão de circunstâncias, por uma questão de acreditar num projeto, e eu vim agora para acrescentar neste projeto, para desenvolver um projeto que atenda às expectativas de você, aluno, que traga você, que faça você acreditar que o conhecimento é uma bênção, mesmo que ele nos traga responsabilidade. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço imensamente vocês estarem aqui comigo. Estou torcendo para nós nos vermos mais vezes, tanto remotamente, nós vamos ter que acostumar com essa vida, como presencialmente. Contem comigo para facilitar a vida de vocês online e para facilitar a vida de vocês presencial, né? Eu estou aqui para servi-los. Mas, se você entrar no meu WhatsApp agora, ele é um WhatsApp comercial. Por quê? Porque todo mundo pode ter meu WhatsApp. Aluno, professor, qualquer pessoa pode ter meu WhatsApp. Só que ele é comercial. O que significa ter um WhatsApp comercial? Que ele tem tempo. Que eu ligo ele 8 horas da manhã e desligo. Eu antes conseguia desligar ele às 18 horas. Agora, se eu falar isso para vocês, é mentira. Mas eu desligo ele às 20 horas. Por quê? Porque no meu propósito, eu não escolhi salvar vidas imediatamente, por isso eu não sou médico. Médico não desliga celular. Por quê? Porque se ele não atender o paciente morre. Eu escolhi, o meu propósito é educação. E educação, o que acontece entre 18 horas e 8 horas da manhã, pode esperar. Então, eu não me importo se você mandar uma mensagem para mim esse horário, mas eu só vou responder no outro dia. Tá certo? Então, isso é qualidade de vida. E eu demorei um pouquinho para aprender isso. E eu não quero que vocês demorem tanto tempo como eu demorei. Por isso, eu estou dizendo isso para vocês. Tudo tem um limite, mas esse limite está relacionado ao nosso propósito. Então, eu estou aqui para atendê-los comercialmente. É engraçado a gente fala isso, né? Mas isso é uma realidade, a gente não pode fugir do que é real, né? Se eu ficar com vocês no WhatsApp, quando eu não estiver trabalhando, eu não mantenho o meu casamento, eu não cuido do meu filho, não é? Eu não dou atenção aos meus netos, eu não tenho neto não, viu, gente? Eu sou louca, eu tenho uma sobrinha neta, eu sou louca para ter neto, mas eu demorei um pouco a ter filho, então ele só tem 23 anos, e ele é advogado, e ele é a melhor parte do meu currículo, e ele passou na primeira prova que ele fez da OAB. Olha bem, essa mãe corujíssima, né? E ele trabalha como assistente agora no escritório. Coitado, ganha R$1.000, R$1.000 e pouco, gente, mas já ganha. Está começando, não é? E ele gosta de ser advogado, o pior é isso. Ele é daqueles que qualquer pergunta que você faça para ele, ele te explica em qual artigo está, em qual tal, se vai para um processo, porque advogado gosta disso, né, gente? Gosta ou não gosta? Alexandre? Gosta, né? E a gente gosta também. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria abrir para agora um pouquinho, coisa rápida, gente. Se algum professor quiser dar as boas-vindas aos alunos, quiser dizer um pouquinho do que nós falamos aqui, quiser dar a sua contribuição nesse momento, eu vou fechar o meu microfone agora para vocês poderem participar, tá? Não briguem aí para participar, não, gente. Um de cada vez, com calma, tá? Mas vamos.
Eu tinha levantado a mão, então eu vou tomar a liberdade de começar, né? Não sei se tinha mais alguém com o microfone ligado, porque eu estou no tablet, então eu só consigo ver 4 pessoas. Em primeiro lugar, só fazendo um adendo para o que a professora falou, primeiro, muito obrigada, porque isso não foi só para os alunos, tudo que você falou, a gente assimilou, tenho certeza que todos nós, professores, assimilamos para a nossa vida também, né? E aí, quando você falou do WhatsApp, eu costumo falar para os meus alunos, né? Quando você quer falar comigo, eu tenho meu horário de sala de aula, online, ou virtual, ou presencial, então, se eles têm algum assunto para resolver de sala de aula comigo, relativo à disciplina, eles têm um horário da sala de aula para resolver comigo. Não adianta me mandar o WhatsApp no meio da tarde, que eu realmente não vou responder. Eu vou dizer, o máximo que eu posso fazer, fala comigo durante o horário de aula e a gente resolve. No mais, eu vou aproveitar a oportunidade para desejar boas-vindas aos nossos alunos, os nossos alunos que já são veteranos, os nossos alunos que estão começando conosco esse semestre, que essa instituição é formada por profissionais muito capacitados. Eu morro de saudade de estar com eles na sala dos professores, que, além da capacitação, são pessoas que têm um coração iluminado. Então, foi uma reunião de boas energias ali. A professora Marcela veio agregar isso ainda mais, ela é a nossa colaboradora, mora ali, e ela veio agregar isso ainda mais a nós, né? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ou todo mundo concorda comigo, né? Então, sejam bem-vindos, bom início de semestre. Há de melhorar, a pandemia há de finalizar. Obrigada. Posso? Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer imenso ter participado dessa live maravilhosa, né? Ter a oportunidade de conhecer a professora Evelyn, que trouxe uma contribuição muito grande. A fala dela, ela serve para uma criança, serve para um adulto, serve para nós, para os nossos alunos, para a gente enquanto profissional, seja professor, seja advogado, seja de qualquer área. A fala dela foi muito pertinente e muito feliz. Parabéns, viu, professora? Você concluiu aí, querendo passar para a gente, passou isso com muita maestria, da importância de tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida, fazer bem feito, fazer com carinho, fazer com amor, não importa a área. Não importa a área que eu escolhi para eu trabalhar na minha vida, para uma carreira para eu seguir. O importante é que eu faça isso bem feito, que eu faça isso com amor. Então, parabéns. Eu fico muito feliz de você ter vindo agregar ao nosso família FAC Lions, que tem como propósito o servir, que é o propósito nosso, que é uma filosofia maravilhosa dessa instituição, o propósito de servir. Aproveito para cumprimentar a todos os colegas e aproveito principalmente para dar boas-vindas aos nossos queridos alunos, novatos, veteranos, que vocês se sintam muito acolhidos aqui na nossa instituição, que vocês se sintam aqui nos nossos braços. Nós estamos aqui com muita ansiedade já para começar o nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele é feito por amor mesmo, não é por dinheiro, né? A docência é um trabalho que quem está nele é por amor mesmo. Então, estamos esperando vocês, sintam-se muito acolhidos e já recebendo todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e estamos esperando todos com muita ansiedade. Eu espero que o nosso semestre seja muito produtivo, de muita administração de tempo, de muito conhecimento e de muitas outras coisas que nós vamos pôr em prática a partir dessa live, dessa fala da professora Evelyn de hoje. Muito obrigada a todos, que sejamos todos felizes e que tenhamos muita saúde para esses enfrentamentos. Obrigada. Bom,
Eu queria dar as boas-vindas a todos e todas. Já te passo, professor, desculpa. Dar as boas-vindas a todos e todas e dizer que a professora Evelyn chegando com toda a força que prometeu. Estou muito feliz com a fala dela, muito mesmo. Acho que alinhou tudo aquilo que a nossa equipe já tinha, né? Coração e cabeça andando juntos, às vezes até mais coração, principalmente nesses últimos 2 anos. Então, estou muito grata por essa fala. Às vezes eu fechei aqui um pouquinho a câmera, porque às vezes a gente sente essa emoção toda transbordar, né? Porque realmente, como a professora Cristina falou, economicamente, talvez o escritório nos renda mais. Mas o que faz o nosso coração bater mais forte? O que faz a gente ter vontade de sair da cama de manhã? O que nos move? Então, acho que é sobre isso, é isso que a professora Evelyn trouxe para a gente hoje. Eu estou aqui acompanhando o chat, imensamente feliz no chat, porque a gente está sendo transmitido ao vivo, como vocês sabem, para os nossos alunos. E, assim, os alunos também estão encantados, como nós, os alunos, estão encantados. Não vi perguntas, só vi elogios, declarações. Acho que tinha alguns alunos aqui que já até conheciam a professora Evelyn, então não podia ser diferente. Realmente, estou muito grata pela sua fala hoje. Obrigada, professora. Professora Alexandre, desculpa ter te cortado. Professor, eu que peço perdão, né? É sempre bom ouvir a senhora, é muito bom a gente estar convivendo todo esse tempo. Eu sou uma das pessoas que não tem essa estrada toda na instituição, embora já esteja na docência há um pouquinho de tempo aí. Falo até com os meus alunos aí que eu acho que eu tenho mais tempo de docência que alguns de vida, mas assim, a felicidade de estarmos juntos no direito esse semestre também, eu fico feliz demais, porque a gente já tem uma sintonia, todos nós, eu acho, né? Não sou dos mais antigos da faculdade, pelo contrário, sou jovem na faculdade também, viu, professor Evelyn? Então, nós estamos também convivendo aí, mais ou menos nessa mesma vibe. Tem pouco tempo que estou na instituição, mas sou muito feliz de estar aqui. Uma das coisas que às vezes eu falo, até em sala também, eu acho que tem um clima organizacional das instituições que ficam muito claros à medida do tempo que você vai convivendo. Eu gosto muito daqui, da direção. Eu acho que as medidas que foram tomadas nesta pandemia mostrou o lado humano da instituição. E a Lions não podia ser diferente, né? Como uma instituição que tem, por essência, esse caráter humanitário, né? Na instituição, então, maravilhoso a gente perceber isso na faculdade. Então, eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui. A equipe é muito boa, a professora Marcela nos conduziu na coordenação geral aí durante esse período. Eu me sinto acolhido, né? Então, isso para mim é vital. E é nesse sentido que eu estendo a mão, professor, não como decano, pelo contrário, né? Como novato, mas estendo a mão à senhora, dizendo assim, seja bem-vinda, porque aqui realmente é um clima organizacional muito bom, é uma interação que a gente percebe esse caráter humano da instituição. Professora Ivone aí, que é a nossa... posso chamar de decana, professora, não no sentido positivo, né? Do decana, mas a senhora é uma líder, né, nata. No sentido positivo, sim, professor. Muito bem, professora. Mas nesse sentido aí, a senhora sempre foi uma referência para todos nós. Eu, como jovem na instituição, vejo dessa forma, né? Obrigada. Então, fico muito feliz de contar com a senhora sempre como uma referência para a gente, né? Então, muito assim, obrigada. nesse sentido, professora Evelyn, eu estendo as mãos como novato também, digo, seja bem-vinda, porque a instituição, ela nos brinda com esse caráter humano que ela tem, né? E de valorização dos ideais, né? Que são humanos e humanitários, né? Então, é nesse sentido aí. Eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que eu estou muito feliz, viu, professor Marcelo, de estarmos juntos no direito aí, né, nesse semestre, e também contar com a professora Evelyn, que está somando, com certeza. A gente teve rapidinho na reunião que nós tivemos a semana passada, né? Mas agora a gente teve a oportunidade de falar um pouco, né? Nos conhecermos um pouco mais. E, nesse momento, queria estender esse acolhimento, esse abraço aí a todos os nossos alunos que estão por aí,
Os que já foram meus alunos aí, queria estender aí um grande abraço fraterno, né? E de ânimo e de disposição para esse novo semestre, que a gente possa estar caminhando juntos. Vou me alongar não, porque o professor gosta de falar. Então, quando a gente começa a falar, a gente não põe um ponto, né? Eu queria pôr um ponto, só agradecendo mesmo a todos aí a oportunidade de estarmos juntos, né? Esse semestre aí. Que seja um semestre produtivo para todos nós. Obrigado, viu, gente? Olha, para a gente encerrar, vamos, se quiserem, eu vou abrir para mais 2 pessoas e a gente encerra, tá? Porque senão a gente, né, se prolonga demais. Pode ser? Quem mais gostaria de falar? Mais 2 pessoas? Eu quero, professora. A professora Kelly. Bom, primeiramente eu quero... Espera aí só um minutinho, professora. Mais alguém? Pode ser eu, professora. E a professora Leandra. Então, a professora Kelly, depois a professora Leandra, volta para mim para a gente encerrar, tá bom? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esse semestre, pedir proteção a Ele por todos nós, para todos nós, e agradecer as suas palavras, professora Evelyn, e desejar-lhe boas-vindas. Professora Marcela, meu eterno agradecimento por todo o seu carinho, por toda a sua atenção, e assim, muitas e muitas e muitas saudades. E aos meus alunos, veteranos e novatos, vocês moram em meu coração. Bora para 2022 com força, foco, fé, esperança, como se diz, né? Força na peruca, bola para frente. Se der medo, vamos assim mesmo. E aguardo todos vocês. E quem não confirmou matrícula, confirmar a matrícula, porque eu estou esperando vocês nas aulas de Direito Civil, com muita saudade, muito amor no coração, muita vontade de aprender e de compartilhar conhecimento. Beijo a todos vocês e muitas saudades. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Bom dia para todos e para todas, né? Sejam muito bem-vindos. Eu queria deixar aqui uma ideiazinha de complementação do Botox da nossa querida professora, né? Tem uma historinha bem conhecida na internet que fala sobre o silicone e a parede de um quarto, né? Onde a moça mostra a realização de um sonho com a colocação de um silicone e as pessoas criticam a parede do quarto dela, né? Está descascada, sem pintura, muito feio. E aí vem aquela questão do julgar, né? Não podemos julgar pelo fato de que muitas vezes ela pôs, né, ou teve como necessidade a colocação do silicone para que ela tivesse uma melhora na autoestima, para que ela tivesse mais força para trabalhar, mais vontade de viver, mais vontade de vencer, né? E se tornar mais visível, porque nem sempre o que é prioridade para a gente é a necessidade do outro, né? Então, nem sempre o que nós vemos como necessidade é uma prioridade para outra pessoa, tá? Então, um exemplo muito legal é aquela, eu queria fazer uma pergunta, mas é boba, ou uma pergunta besta, então não existe isso de, é bobo ou é besta, muitas vezes, muitos têm a mesma dúvida, ou têm a mesma vontade de fazer a mesma pergunta e não têm coragem, né? Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos para ajudar, para acompanhar, para direcionar e fazer o que for necessário para que, assim como nós, todos nós, professores, vocês também tenham a capacidade e condição de auxiliar e somar na vida das pessoas, né? Eu costumo falar para os meus alunos e para minhas alunas que a oportunidade que nós temos em estar dentro de uma instituição de nível superior é o sonho de muita gente. Então, valorizem cada segundo que vocês têm, cada momento com um professor, porque cada um de nós tem uma experiência e uma vivência para somar na vida de vocês, para que vocês façam a diferença lá fora, né? A instituição que vocês estudam é o currículo, eu costumo dizer assim, que é o currículo... sem desvinculação, né? É um currículo eterno que vocês vão levar com vocês para a vida inteira.
Então, se tiver alguma insatisfação, alguma dúvida, alguma sugestão, façam isso com a instituição. Não defamem a instituição de vocês para ninguém, porque ela é o sobrenome de vocês, né? Onde vocês formaram? Com quem vocês formaram? Os professores e a instituição é o currículo eterno do aluno, né? Que nunca deixa de ser aluno, tá bom? Então, nós estamos aqui só para somar e auxiliar e ajudar vocês no que for necessário, tá bom? Beijo, bom retorno, e a gente está aí para os botox também. Tá bom. Eu vou me despedir de vocês, agradecendo, dizendo que o melhor lugar é aquele que eu me coloco, porque aqui eu vou dizer para você o que você deve fazer. Difícil é fazer, né? Então, sigam o caminho de vocês e contem comigo. Eu vou passar para a professora Marcela para ela dizer para nós o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer quinta-feira, para todos os alunos estarem cientes. E muito obrigada a todos. Beijo, tchau. Foi de surpresa essa. A professora Evelyn passou para mim e nem sabia que... Brincadeira. Gente, bom... Então, novamente, agradecer a presença de todos os professores e professoras, né? Muito obrigada. Tem gente que nem está no dia de aula, mas está aqui prestigiando a instituição na abertura desse semestre. Sempre são incríveis. Então, essa é realmente uma equipe. Fico muito feliz de trabalhar aqui por conta disso. É uma equipe. Tudo que a gente precisa, um estende a mão para o outro. Isso é maravilhoso. Eu espero que os nossos alunos estejam aprendendo isso também, porque faz toda a diferença no mundo lá fora, quando a gente pode contar um com o outro, quando a gente não tem o medo de alguém passar uma rasteira na gente, quando a gente está confortável o suficiente para poder fazer o nosso trabalho, né? E aqui a gente sempre está confortável para fazer o nosso trabalho, porque a gente sabe que os nossos colegas estão aqui simplesmente para nos suportar, né? Para estender a mão. Então, estou muito feliz com isso. Mais feliz ainda com a chegada da professora Evelyn, porque, meu Deus do céu, Deus sabe o quanto a gente precisava de uma pedagoga aqui comigo, né, dando toda a força para essa turma de pedagogia. Claro que a gente tinha pedagogos incríveis, mas essa pedagoga que vai conduzir a turma de pedagogia. Os alunos já estão todos felizes, eu também estou extremamente feliz com a chegada dela. Para amanhã, pessoal, o que a gente tem? Bom, hoje à noite a gente ainda tem uma fala da professora Evelyn, lembrando que a gente sempre repete tudo aquilo que acontece no matutino, no noturno, né? Óbvio, quem estiver presente à noite vai sentir isso. A gente nunca consegue falar a mesma coisa, né? Não é ensaiado, não é teatro, não é novela. A professora Evelyn vai falar o motivacional da manhã no noturno, mas com certeza vão ser outras palavras. Eu vou assistir de novo, porque tenho certeza que vai ser sucesso mais uma vez. Amanhã de manhã e à noite, nós teremos uma fala sobre as perspectivas econômicas para o ano de 2022, e aí um dos nossos palestrantes é professor da casa, professor Jean Pablo Azara, e o outro é um convidado, um advogado, que também é professor, Felipe Junqueira. Tudo bem? Não é professor da casa, mas é professor também. Espero que vocês fiquem felizes com a fala do Jean e do Felipe. E quinta-feira, a gente tem o encerramento da semana, não para todos os cursos, já explico por quê, mas o encerramento da semana de acolhimento, do conhecer desse 2022.1, para pedagogia, para administração, contábeis, estética e cosmética. Por que só para esses cursos? Direito ainda vai ter, como tem aula de sexta no curso de Direito, na sexta-feira a gente ainda tem a nossa aula magna. Na quinta, o que a gente vai fazer de manhã à noite? Conversar um pouquinho com as nossas coordenações, então entender como é que é o funcionamento de um semestre dentro da nossa instituição, quais que são as ferramentas que a gente utiliza, quem são os professores da casa, então a gente vai falar um pouquinho dos nossos professores, como é a nossa dinâmica em sala de aula. Então fiquem atentos, estejam no chat, façam perguntas. Hoje o chat foi bastante movimentado, mas foi bastante movimentado de elogios. Na quinta a gente espera perguntas de vocês para que vocês entrem no semestre já sabendo desse funcionamento, tá? Uma ou outra coisa mudou, mas muita coisa ainda acontece como o semestre passado. Tá? Então entrem, porque aí a gente já sana todas as dúvidas de início,
e vocês podem começar mais tranquilos a semana que vem nas aulas, tá bom? Sexta-feira, para o pessoal do direito, anota na agenda, porque o professor que vai vir da aula magna é nada mais, nada menos que o professor criador do Mapa do Direito, já é conhecido de vocês, o nosso querido professor Almir, tá bom? Então, o Almir vai estar com a gente na sexta-feira, às 7h e vai falar um pouquinho aí das perspectivas do mundo jurídico. Não esquece, então, que a nossa aula magna, portanto, não tem matutino e noturno, vai acontecer somente às 7h. Então, todos os nossos eventos de abertura da semana de recepção, matutino e noturno, mas a aula magna do direito, somente às 19h na sexta-feira, tá? Bom, foi um prazer para mim, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu vou devolver para a professora Evelyn, porque como hoje a fala é dela, ela que vai fazer o encerramento. Muito obrigada, beijos. Meu encerramento é só um beijo no coração.